Bom, hoje, 1º de abril, pela manhã tivemos uma notícia triste, que a gente gostaria que fosse realmente o 1º de abril, mas infelizmente não foi. É uma triste verdade. Perdemos um companheiro de partido, Flávio Gonçalves, popular Camelô, né? Todo mundo conhecia ele por Camelô. E infelizmente perdemos nosso guerreiro. O Camelô, um dos membros, se não o mais antigo, um dos mais antigos aqui de Três Passos, do PDT, a filiação dele em 1982, então um grande guerreiro aí que infelizmente a gente perdeu nesse dia. Um ícone de Três Passos, né? Uma lenda das medotas, né? Muitas histórias aí, muitos momentos de risos com o seu Flávio Camelô. Então a gente teve uma perca muito grande aí. Três Passos já não vai escutar as mesmas histórias que a gente escutou por muito tempo aí com essa figura. Mas teve a sua passagem, deixou marcado o seu nome, né, com os amigos, com a comunidade, e agora a gente só deseja o conforto aos familiares e que o Camelô descanse em paz, pois deixou a sua contribuição para nós, né? Então vai uma homenagem aí do PDT Três Passos a esse grande amigo que nos deixou hoje. Camelô, a gente até uns dias atrás andou conversando sobre partido, sobre política, um cara que gostava muito de dialogar sobre isso, sempre expunha a sua admiração por Brizola, pelo PDT, e justo sobre falar de política, hoje um pequeno bate-papo, uma pequena conversa com vocês sobre o tema por que falar de política hoje. Um tema tão odiado pelas pessoas, que entristece, pois a política ela está no nosso dia a dia, ela está na nossa casa, está na nossa empresa, está no nosso círculo de amigos, está na nossa entidade religiosa. A política está em tudo. E hoje muito se afasta desse tema em um diálogo, né? As pessoas não gostam de comentar, né? Eu escuto muitos amigos meus, amigas, né? Política de novo, fui que nojo, chegou o ano eleitoral, agora começa. O brasileiro ele negligencia muito esse lado. E se todos soubessem a importância de se dialogar, de se conhecer o seu candidato, com certeza o nosso município, o nosso estado, o nosso país estariam bem melhor. Hoje a gente está nesse estado que está tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, níveis exorbitantes de corrupção, porque a gente justamente não quer dialogar sobre política. Eu vou votar para aquele mesmo que eu votei há 4 anos atrás, não vai mudar nada, é sempre a mesma coisa, eles ficam 3 anos e meio sumidos, daí começam a aparecer na rua, dar com a mão, dar um tapinha nas costas, visitar os bairros. É sempre assim, então é indiferente se eu votar nele, se eu votar em outro, sempre vai ser igual. E essa frase é uma armadilha. Esse sempre vai ser igual, que deixa sempre igual. E quem que é o culpado somos nós, que não vamos a fundo, não buscamos conhecer os nossos candidatos, as siglas partidárias,
pouquíssimas pessoas vão no site do partido e vão ler a ideologia daquele partido, vão, não seria investigar, mas averiguar a vida do candidato, para ver se esse candidato é merecedor do voto, não é merecedor, qual é seu histórico, o que ele fez em 4 anos. A maioria nem lembra em quem votou na última eleição. Então imagina estar em cima cobrando o serviço. E aí se repete o erro. Daí o mesmo candidato vem, se apresenta, a pessoa não sabe o que ele fez, não sabe se ele fez ou se ele não fez, e acaba votando e segue sempre aquele ouroboros ali de corrupção, de negligência, de falta de trabalho pelo município, falta de interesse, e a gente sai na rua reclamando. Nunca muda. Mas não muda porque nós não mudamos. Não muda porque nós não vamos atrás e ver, cobrar, investigar. Então, quando a gente fala, eu odeio falar de política, fui que nojo, começou o ano eleitoral, a gente deveria de dizer ao contrário. Meu, que bom, agora eu vou poder consertar o erro que eu fiz, ou vou poder tirar aquele cidadão do poder, vou poder colocar esse que eu acho que esse vai fazer, acho que esse aqui eu averiguei, eu estudei sobre ele, esse aqui é qualificado. Dialogar com os amigos, dialogar com a sociedade, com a família, mas não, daí já vem aquela barreira, eu não gosto disso, eu não quero isso, e eu não quero falar disso. Aí está uma grande diferença dos países colonizados e dos países colonizadores. Hoje, se a gente for analisar a política estrangeira, Europa, Estados Unidos, a gente vê que a população se engaja, a população vai atrás, a população cobra, a população protesta e não arreda o pé. Ela não bota a colinha entre as pernas depois de 1, 2 dias e volta. Ela fica lá até conseguir. Ela se interessa. E por que que esses são os países colonizadores e nós somos o país, ou se pegarmos toda a América Latina aqui, países colonizados? Essa baixa autoestima de luta pelo nosso direito, acredito eu que já venha no nosso DNA decolonizado, né? Como dizia o Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro, nós fomos forjados, o povo brasileiro foi forjado no sofrimento, na escravidão, no preconceito, e nós seguimos no nosso inconsciente com isso até hoje. Então, está mais do que na hora, o mundo está tomando rumos nunca vistos, né? A gente está tendo consequências de guerras, de má política, que não vai ter uma volta, né? A gente está tomando tempos incertos. Então está mais do que na hora de nós, como povo, começar a mudar, começar a analisar, porque está em nós a força. Nós não podemos ser público. Tem uma diferença muito grande entre povo e público. O povo, ele briga e ele luta pelo direito, e o público senta e fica olhando. Então, vamos levantar, vamos dialogar sobre política, vamos conhecer os nossos pré-candidatos, posteriormente nossos candidatos, vamos conversar, vamos deixar de ser público e vamos ser povo, vamos lutar pelos nossos direitos, vamos fazer valer
o nosso voto. Não simplesmente ir lá e dizer, eu votei lá em alguém lá e quero ir logo para casa para fazer almoço, ou quero ir logo para casa para tomar uma cerveja. Vamos fazer valer, vamos exercer, porque a política hoje ela é vista como uma coisa ruim, mas a política ela teve origem na Grécia, e Platão mesmo falou que a política nasceu para trabalhar pelo bem-estar do homem. A política vem da palavra politeia, que significa um procedimento, uma maneira de você dialogar e achar soluções, resolver problemas. Então a política veio para ser boa para nós, mas nós temos que fazer dela boa com as nossas atitudes, e não somente julgar depois que a gente cometeu o erro, vir julgar, e o pior ainda, depois repetir os erros. Então está na hora de nós deixar de ser colônia e ser colonizadores, pelo menos ser colonizadores de exercer o nosso direito, de exercer a política na nossa vida. Porque não adianta, se você disser eu não discuto política, pode crer, meu amigo, você discuta política com a tua esposa, com o teu marido, você discute política com o teu empregador, com o teu colaborador, você discute política na diretoria da tua igreja, tá em tudo. Então, vamos falar sim sobre política, vamos sentar, vamos conversar. O PDT está aí para nós sentar e conversar. O PDT é um dos partidos aqui de Três Passos que mais se reúne e dialoga. A gente está sempre trocando ideia, a gente está sempre conversando, está sempre falando de política. E queremos que você venha também falar conosco. Vamos sentar, vamos conversar. Nós temos os nossos membros, temos a diretoria, a gente está sempre aberto para conversar. Então o partido ele tem essa função também, e cabe a você também procurar o partido para dialogar, para conhecer. No Brasil, os partidos políticos, então, eles começaram ali no século XIX, mais ou menos, né? Começou a ter essa ideia de partido, e ele começou a, depois, acredito eu ali, que depois da era Vargas, por ali, quando começou com aquele problema da ditadura militar, ele começou a ficar mais manchado, né? Então as pessoas começaram a se afastar, mas o partido está aí para você dialogar, para você estar junto conosco. Houve coisas erradas, partidos fizeram coisas erradas, fizeram, e eu te digo, infelizmente vão fazer, mas se você dialogar, se você ser ativo na política, vai acontecer menos. Isso vai deixar de ser corriqueiro, a corrupção, o desleixo, porque vai ter um povo investigando, reclamando, lutando por direito, reclamando os seus direitos, né? Então vai haver menos, mas isso vai depender de você querer falar de política. Hoje, infelizmente, a gente vem nessa dualidade muito grande aí de direita e esquerda, que já é uma ideia muito antiga, né? Uma ideia que remonta aí 1789, se não me engano, na Revolução Francesa, quando foi implantada uma assembleia e o povo se dividiu entre quem ficava do lado do rei e quem ficava ao lado da revolução.
Então se dividiu entre os gerondinos e os jacobinos. Ali começou a direita e esquerda, jacobino esquerda, gerondinos à direita. Então quem ficava ao lado do rei ficava à direita e quem ficava ao lado da revolução ficava à esquerda. E essa ideologia vem até hoje, né? A esquerda, ela puxa mais para o lado revolucionário, né? Enquanto a direita já tem um pouco de cuidado nessa parte. Mas no cenário atual, no Brasil, essa polarização direita-esquerda avançou muito, avançou demais. E isso está sendo muito prejudicial para o nosso país. Porque isso está praticamente aquela ideia da época da ditadura ainda, onde só se tinha 2 partidos. E essa é a hora de vocês estar em cima. Tem muitos partidos de centro, incluindo o nosso PDT, que está aí para fazer um bom trabalho, são partidos que querem lutar por melhorias, porque não são direita e não são esquerda radicais. A gente está aí para poder trabalhar junto, tanto com direita quanto com esquerda. Talvez seja uma utopia, como o Darcy Ribeiro sempre falava, mas a utopia, ela tem que ser sonhada e tem que ser trabalhada, porque ela é possível. Mas só vai ser possível se todos nós nos engajarmos, né? Então, o tamanho, a importância de nós falar sobre política nos dias de hoje. O nosso país hoje, ele é um país, eu até anotei uns dados aqui que esse eu vou ter que ler porque eu não gravei ainda, para vocês verem a importância da gente falar sobre política. Eu vou falar aqui para vocês sobre a corrupção, que é um dos grandes motivos aí também do desleixo nosso sobre falar de política. A corrupção, ela gera muita desconfiança, né, no povo e, consequentemente, esse desânimo de você falar sobre esse tema, né. A corrupção hoje no Brasil, ela tira dos cofres públicos 8% do que é arrecadado no país. E olha outro dado aí que me assustou e que vai assustar. A corrupção, ela tira 8% de tudo que o Brasil arrecada no ano. E nós, cidadãos, nós temos que trabalhar 29 dias no ano para pagar, para cobrir esse furo dos 8% que é tirado em corrupção. E por que acontece a corrupção? Porque nós não estamos em cima para cobrar, para mudar. Então, você, 3 Passos, Brasil, trabalha 29 dias por ano para pagar esses 8%. Será que não é importante a gente falar sobre política? Será que não é importante a gente discutir? Conhecer quem a gente vai colocar dentro do sistema político? Pegue um mês teu de trabalho e analise. Quando chegar ao final do mês, você vai receber, e aquele dinheiro daquele mês, você pensa que esse dinheiro você tem que mandar para o governo para cobrir esse furo. E aí eu acho que a gente vai querer novamente falar em política. Esse valor, ele fica em torno de 150 a 450 bilhões no ano. Esse valor daria para triplicar
as verbas na educação. A educação, que é um dos pilares que o PDT trabalha, junto com a parte do trabalhismo, né? Mas a educação é a base de um país, a base de um povo, que infelizmente estão nos tirando, estão esculhambando com as salas de aula, com a educação, a cultura dos nossos alunos hoje é praticamente zero o ensinamento, porque para o sistema é muito bom ter um povo alienado, um povo sem cultura, sem educação, sem conhecimento, porque vai ser justamente esse povo que não vai cobrar, que não vai querer mudanças. Então esse valor da corrupção, a gente triplicaria o sistema educacional do Brasil. E com isso, com educação, com cultura, nós teríamos mais jovens engajados na política. Teríamos mais jovens buscando conhecer o assunto, buscando interagir com partidos, com comunidades, buscando soluções. E hoje a gente não tem, e esse é outro fator que também afasta o povo da política, é a falta de engajamento. Nós não temos uma política representativa nos dias de hoje. A nossa política está se tornando aquele interior distante, aonde os filhos vão saindo de casa, vai ficando só os pais, e com o tempo aquela linha vai acabando, né? Vai ficando só os idosos, e com o tempo aquela linha deixa de existir. E assim está sendo a política. Nós não temos mais jovens querendo se engajar, porque não é atrativo, porque não é trabalhado em cima disso. Hoje se engaja muito em qualquer besteira aí. Hoje o jovem pega qualquer bandeira aleatória de qualquer estupidez que o mundo lança aí, ele vai brigar nas ruas. Coisas assim que seria desnecessário, né? Supérfluas, que não agreguem nada numa sociedade. E se deixa muito a desejar esse lado que é esse lado organizacional, político aí, que levantaria um país, levantaria um município. Isso é deixado de lado pelos jovens, porque não é atrativo, porque os partidos não trabalham na ala jovem, não investem, e vai se perdendo esse interesse. E infelizmente, no meu ponto de vista, se não começar logo um trabalho em cima da juventude, isso vai chegar a um ponto que não vai mais ser viável retomar. Os partidos estão envelhecendo e nós precisamos, como diz o dito popular, precisamos de sangue novo. Precisamos avançar. Precisamos que a juventude avance, lute, dialogue, converse sobre política com o amigo, com o professor, com o pai, com a mãe. Nós precisamos disso para que isso não morra. Tem um movimento que está crescendo muito, que é o apoliticismo, né? Que a pessoa se recusa, né? É bem sobre isso, é bem esse tema que a gente está falando. A pessoa se recusa a participar da vida política, né? Muitos não vão nem votar, né? O Brasil, ainda na América Latina, se não me falha, 75% da população ainda vai à urna. Mas e o restante? O restante deixa de ir,
porque não é interessante. Ele depois vai lá e paga uma multa, se não me engano, R$13, e não perde tempo na fila, não, como a pessoa diz assim, não perca o tempo com bobagem. Então esse apoliticismo aí está também matando com a nossa política, com o nosso direito de lutar por melhorias para o nosso país. E a gente tá deixando isso nas mãos dos corruptos. A gente está deixando o nosso país na mão de pessoas, não vou dizer todas, mas grande maioria, que só querem se aproveitar, que vão lá para roubar, para desviar, e nós chorando pelos cantos, lamentando e não fazendo nada, sendo tipicamente um povo que ainda está escravizado, talvez não fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, a gente ainda está escravizado, a gente ainda está desanimado, tu não quer reagir porque você tem medo do açoite. E o açoite quem está dando somos nós mesmos. O sofrimento nós mesmos estamos gerando. A porta está aberta. A gente não sai pela porta em busca da liberdade porque a gente não quer, porque está cômodo ficar aqui. Então, para ser bem sincero, eu me entristeço quando eu escuto falar que eu escuto nas rodas de conversa assim que não querem discutir política porque não vale a pena. Se nós não lutarmos pelo nosso país, mais cedo ainda nós vamos perdê-lo. Quem acompanha a geopolítica hoje entende um pouco, sabe que países desenvolvidos estão investindo muito no nosso país. E vocês acham que isso aí é pro bem do país? Claro que não. Isso aí é para nos tomar, dominar nossas terras, que já praticamente acontece, dominar nossos minerais, nossas matas, nossa água, nossas terras. E nós, se não cuidarmos, nós vamos virar agregado da nossa própria terra. E tudo isso porque você e eu não queremos falar de política. Então vamos deixar de ser público e vamos ser povo. Vamos exercer o nosso direito de cidadão. Vamos investigar, vamos conhecer, vamos dialogar. Indiferente do partido que você for, vá até o partido, vá nas reuniões, converse. Se você é filiado ou não, não interessa, vai, converse, conheça, analise, converse com um, com o outro, peça opinião. E agora, e aí meu amigo, agora o que nós vamos fazer? Vamos votar no fulano, vamos apoiar o ciclano, vamos apoiar tal sigla. Não estou te pedindo que você só apoie o PDT. Eu estou te pedindo que você apoie o teu partido, indiferente qual for, mas esteja junto. Cobre direto, não só no ano eleitoral. Você sabe quem é o teu candidato, que está lá dentro do sistema, você sabe quem que é o presidente do partido, você sabe quem que é o membro do partido. Esteja junto. Se todos nós nos unirmos, a gente vai dar a volta. Vamos fazer com que a política seja
como Platão descreveu, para o bem da humanidade, para o bem do homem. Mas para isso, nós temos que querer esse bem e fazer valer o nosso direito. Vamos deixar essa alienação eleitoral que está tomando conta. No Brasil, de 2006, foi feito um estudo de 2006 a 2018. Em 2006 a gente tinha, se não me falha, 18% de pessoas que não exerciam o direito ao voto. Em 2018 a gente estava então nos 25%, que eu comentei antes que 75% então ainda comparece às urnas. Então isso vem crescendo muito, e essa última pesquisa então foi feita em 2018, daí imaginem agora, com o desânimo que gerou aí até um pós-pandemia, que desanimou as pessoas em muita coisa. Esse número deve ter crescido muito mais. Então eu acho que é importante a gente falar de política, é importante dialogar. Reforço novamente, o PDT está aberto para conversar com você. Nosso presidente, Paulinho Sattler, está disponível. Eu estou à disposição. A gente tem a página do Instagram do PDT, temos a página do Facebook do PDT. Você pode deixar seus comentários, pode nos procurar para conversar por lá também. E vamos analisar. A gente está entrando num ano muito importante. Então, vamos analisar os nossos candidatos, nossos futuros candidatos. Vamos analisar a sigla que nós vamos defender e vamos fazer valer nosso direito de povo, nosso direito de dono dessa terra, o nosso direito de cidadão, de povo e não de público. Vamos pegar, vamos dobrar nossa cadeirinha diária e vamos deixar de só observar. Vamos botar ela embaixo do braço e vamos caminhar e vamos analisar e vamos achar a solução. E a gente está aí para, junto contigo, acharmos a solução, discutir política. Discutir seria uma palavra pesada, né? Porque discussão normalmente não termina bem. Vamos dialogar política. E eu convido você a dialogar conosco. E vamos fazer a diferença. Que essa conversa foi rápida, mas que ela sirva para você pensar na importância de conversarmos, de exigir os nossos direitos. Lembre-se, dos 8% da arrecadação anual vai para o bolso de alguém. E que você e eu trabalhamos 29 dias por ano para pagar isso, porque a gente não quer conversar sobre política. Então vamos mudar o conceito. Eu não odeio falar de política. Eu falo de política porque eu me amo e porque eu quero o melhor para mim, para minha família, para minha comunidade. Então vamos inverter essa frase e vamos dialogar. E você é nosso convidado para dialogar conosco. Obrigado pela atenção de vocês. Foi uma coisa simples, rápida, mas daqui mais uns dias eu espero ter um diálogo com mais pessoas falando sobre esse tema, e com certeza vai ser mais proveitoso. Quanto mais gente conversando, mais ideias vêm, mais contribuição vem para o assunto e mais agrega em nossa vida. Obrigado, uma boa semana para vocês, e qualquer coisa
o PDT está de portas abertas para conversar contigo. Um abraço.